Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades neste canal. Hoje vamos falar da mais famosa Mãe de Santo da Bahia. Mãe Menininha do Gantuá. Ela... Vou começar a ler a planilha, tá, gente? Foi uma das mais famosas por democratizar a religião para negros e para outros... Para negros não, para brancos e para pessoas de outras religiões. Também conheceu... Ela abriu para todo mundo na época dela. Vou começar a ler a planilha. Ela é filha de imigrantes da Ucrânia. Eu sei que, se eu não me engano, ela é da Nigéria. Sei que é de um país lá da África. Eu escrevi aqui. Para começar. Outra coisa. Mãe Menininha do Gantuá era... Dentro da religião, ela é filha de Oxum. Que é a santa que responde nos rios. Eu não entendo muito de Saravá, mas eu sei alguma coisa. Vou mostrar aqui a Oxum pra vocês. Galera, essa aqui é a Mãe Oxum, como é chamada nos terreiros por aí. Ela é a mãe da água doce. Portanto, ela meio que responde nos rios. No caso, as pessoas largam oferenda pra ela nos rios e cachoeira porque ela é da água doce. Então, pouco que eu sei. Deu. Bom, vamos ler o próximo tópico. Bom, galera, ela foi a mais famosa e a orixá do Brasil. Porque pelo ato dela de abrir o terreiro para que brancos, para que pessoas de outras religiões fossem conhecer, fosse ver, fosse num dia de sessão, visitar ou se consultar com ela, quem estava precisando. Isso aí deu para ela uma notoriedade, porque os outros países de santo, países meios de santo, isso a gente falando lá da década de 20 ou até menos, né? Uma década antes, década de 10 ali, era isso lá os anos 1900 e Guaraná com rolha, não era assim tão popularizado. Não era tão popular assim, não tinha um acesso tão democrático às pessoas que não fossem de candomblé, de umbanda, enfim. No caso, a Mãe Menininha do candomblé.
Pra quem não era de candomblé, não entrava numa gira, num terreiro, pra tomar um passe. E ela pegou e abriu. Os dias que ia ter alguns trabalhos, tipo uma gira, uma coisa assim, ela deixava que quem quisesse fosse lá conhecer, tomar o passe lá com os orixá, com o caboclo, com quem eles estivessem trabalhando naquela noite. Eu imagino que não seja só candomblé, né? É o que eu fico imaginando. Mas bom, ela. É que eu vou cortar aqui. Outra coisa, ela assumiu o terreiro do Gantuá. Tem um outro nome também. Ela assumiu com 28 anos de idade. Por isso que chamavam no caso, na época, ela de menininha, porque ela era muito jovem para assumir o terreiro. Que por alguns motivos, quem assumia os terreiros, os trabalhos dos terreiros, eram as pessoas mais velhas. E aí, só que a família, os mais velhos foram indo todos. Chegou um momento que sobrou ela, que já era escolhida lá pelos santos para seguir aquele trabalho. Aí chegou a vez dela, só que ela era nova, mas assumiu igual. E aí fez a diferença, né? A galera, chegamos aqui num tópico bem legal. Quando ela assumiu o terreiro lá na década acho que de 20, o candomblé na Bahia, ele era meio proibido. Era meio complicado. Tinha até uma delegacia lá de jogos e costumes que eles tinham que pedir permissão para fazer certas celebrações, certas coisas. Então, no caso dela, ela tinha que pedir permissão nessa delegacia para fazer gira no próprio terreiro. Ela estava na casa dela, na, na propriedade dela, e ela tinha que pedir uma permissão especial para poder fazer uma gira na casa dela. Porque tinha uma lei na época que era meio que proibia. E mesmo assim, tudo dependia de interpretação policial. Imagina vocês aí do outro lado da telinha, imagina quando o policial interpretava que o negócio não era para funcionar e queria acabar com a gira. Cara, assim, a gente sabe que os orixás são coisa boa e tudo mais, né?
os caboclos também. Eu só fico imaginando os policial que interpretavam isso, que, que lapada depois não levavam. Porque, pô, tá acontecendo uma gira ali. Aí chega um policial que querer acabar com tudo. Cara, sinceramente, muitos, muitos policiais que fizeram isso devem ter se arrependido. E outros que conheciam um pouquinho, deixava passar. Bom, olha o próximo. Bom, galera, a mãe menininha, mesmo sendo mãe de santo, ou Ialorixá, que é um termo mais correto para chamar ela, ela se dizia católica e ia na missa. Ela chegou a conseguir uma permissão especial para ir na missa com as roupas do candomblé. Para ir na missa com um vestido branco, com as vestes brancas, tipo aquele vestido que as baianas usam, branco, com, com as guias dela. Ela transitava dentro da igreja vestida assim. Às vezes até com aquele pano de cabeça. Claro que pano de cabeça lá. Não sei exatamente em que momentos ela usava. Mas eu imagino que ela ia com o vestido que ela usava no terreiro, com as guias. Pra quem não sabe o que é guia, é esse colar aqui que ela usa, feito de miçanga. Feito de miçanga. E isso aí, ela tinha vários que era tamanho de cabeça dela, da orixá dela, da entidade que ela trabalhava, do orixá que ela trabalhava, do, do caboclo dela. Se ela trabalhasse com umbanda, no caso, além do candomblé, ela ia ter a guia do caboclo, do preto velho, e ela botava essas guias, ela usava dentro do terreiro da casa de santo dela, e com essas guias, com a roupa que ela atendia no terreiro, ela ia à missa. Bom, ela levava até alguns bispos da igreja lá pro terreiro dela, para conhecer. Então acho que é isso o vídeo de hoje. Vou virar para mim agora. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Deixem um comentário também sobre o assunto do vídeo, enfim. Lembrando que esse canal não prega religião. Hoje em dia a gente fala de curiosidades. E eu trouxe essas curiosidades para vocês. Então, é isso. Falou, valeu e fui.